Oi galera, essa é a nossa atividade 3 de projeto de vida, estamos chegando aí na reta final então do quarto bimestre e a nossa primeira atividade vai falar sobre as habilidades profissionais, que são os hard skills e soft skills, tá? São exigidas então muitas habilidades dos trabalhadores no mercado de trabalho e essas habilidades que são conhecidas principalmente por serem adquiridas empiricamente, ou seja, são habilidades que não são ensinadas, e sim são adquiridas através da prática, da experiência. Nós vamos ver aqui alguns exemplos dessas habilidades. Nós temos a atitude, pessoas que têm bastante atitude, que sabem se comunicar bem, que se dão bem na resolução de conflitos, que são criativas, que possuem um pensamento crítico bem organizado, que são empáticas, né, que conseguem se colocar no lugar do outros, que agem com ética, que têm senso de liderança e que conseguem trabalhar em equipe. Então essas são as hard skills e soft skills, são essas múltiplas habilidades que são exigidas do trabalhadores e que a gente não adquire pela formação acadêmica na sala de aula, ao contrário, a gente adquire na vida. Tá? Então a gente vai falar de uma delas muito importante, que é a resiliência, e ela é necessária para o mundo de trabalho. O que é a resiliência, que a gente já falou em aulas anteriores, tá? Então, como está escrito aqui, é a capacidade de se recobrar com facilidade ou adaptar-se a mudanças, tá? A pessoa que é resiliente, ela é capaz de superar momentos difíceis no mundo de trabalho. Então, ela consegue se adaptar a essas situações e tirar proveito dessas situações difíceis. Então, como está aqui, ó, a resiliência é, portanto, uma habilidade que pode ser aprendida. Ela não é apenas a superação de um acontecimento ruim, mas o aprendizado que decorre da experiência de ter passado por situações adversas. Então, para a gente treinar um pouquinho a nossa capacidade de ser resiliente, né? Sempre que acontece algo negativo na nossa vida, a gente tem que ver o lado positivo das coisas, como a Poliana. Então, a gente vai fazer um exercício aqui de reflexão. Então, vocês vão ver 3 situações e vocês vão responder para mim aqui o que é possível aprender desses acontecimentos para crescer e se desenvolver emocionalmente. Então vamos lá, receber uma nota baixa em uma prova. O que eu posso aprender com isso quando eu recebo uma nota baixa em uma prova? Ser transferido de um departamento do trabalho em que você se sentia à vontade para um que parece não ser compatível com você. O que você pode aprender com essa situação? Né? O que isso vai fazer você crescer e desenvolver o quê? Vocês vão colocar aqui. Trabalhar um dia todo em uma posição de pressão por resultados, mesmo enfrentando muitos problemas pessoais fora do ambiente profissional. Então, o que você é capaz de aprender com essa situação, você vai colocar aqui. Ambiente de trabalho. Então, curiosidade para aprender aqui é a nossa competência socioemocional em foco. Então, vamos falar um pouquinho sobre o ambiente de trabalho, sobre vocês. Você já tirou sua carteira de trabalho? Responde aqui para mim. Você está trabalhando no momento? Se sim, qual área? Eu quero saber. Você conhece quais são os seus direitos trabalhistas? Sim ou não? E nós vamos falar sobre contratos de trabalhos e leis trabalhistas. Foi tema da aula do Centro de Mídias e é conteúdo da apostila de vocês, do caderno do aluno. Então, você conhece as diferenças entre os seguintes contratos de trabalho? CLT, autônomo, cooperado e trabalhador por tempo determinado? Sim ou não? Se você não souber, não tem problema que tenha aula aqui do Centro de Mídias, do dia 11 da professora Luanda. Vocês podem assistir a partir dos 17 minutos. Se vocês assistirem até o final, vocês vão ter essa resposta. Ela explica bem rapidinho, mas ela vai estar aprofundando mais. Eu acredito que vocês já conheçam, é que às vezes quando a gente pergunta assim, parece que é coisa de outro planeta, mas não é. Então vocês vão assistir para mim aqui, vão rever para quem já assistiu a aula da professora e vão colocar aqui para mim se vocês aprenderam algo novo com essa aula, com relação ao ambiente de trabalho, tudo que foi discutido aqui. E eu quero que vocês avaliem a disciplina de projeto de vida. Que nota você daria para as aulas de projeto de vida que foram ministradas a você nesse ano, pensando tanto no presencial quanto na distância? Quero que vocês pensem em uma nota de 1 a 10 e coloquem aqui para mim para avaliar, para ver se foi válido. Às vezes, a gente pode pensar assim, a matéria de projeto de vida não fez diferença na minha vida, porque não, ela não vai me ajudar a passar no vestibular, mas de repente foram reflexões importantes, foram momentos gostosos, descontraídos e temas legais de serem abordados e conversados. Então, isso daí também pode ter feito a diferença para vocês, né?
Nem tudo que a gente discute precisa ser coisas que vão cair no vestibular. Mas a gente discute coisas da nossa vida, do nosso eu e aprender a nos conhecer, né? A matéria de projeto de vida, ela também é uma disciplina que nós temos que aprender a conhecer a nós mesmos e a lidar com essas nossas emoções e com essas nossas habilidades e competências que são essenciais não só para o trabalho, mas para a vida. Então essa é a nossa atividade, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa é só me procurar.